A paz do nosso Senhor Jesus, bom dia. Espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ver João capítulo 10, do versículo 9 até o versículo 11. Antes que nós vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos dar a direção e que fale com o coração de cada um de nós, ok? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, por mais um dia. Te agradecemos pela tua misericórdia, Pai. E nesse momento pedimos que o teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, Pai, para poder obedecer as tuas palavras, Pai. E também nesse momento, se existe alguma distração, alguma coisa que queira nos ter a atenção da tua palavra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, seja repreendido e que seja o teu Espírito Santo o centro nesse momento desse ensinamento. Em nome de Jesus que assim seja. Amém. Então, como eu tinha dito, vamos ver João capítulo 10, versículo 9 até o versículo 11. Diz assim, esse é Jesus já falar. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, no versículo 9, não, a primeira parte que nós lemos, diz assim. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará a pastagem. Nós sabemos que a pastagem é onde o gado vai comer, não? É a pastagem essa aí. Então, e quem está a pastorear esse gado, leva esses animais para a pastagem, para que possam comer. Então, nós temos que entender que se Jesus é a porta, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é a porta, e ele está aqui a dizer, se alguém entrar por mim, ou seja, se alguém vier a mim, se alguém obedecer as minhas palavras, se alguém quiser me seguir, que é obedecendo, que é fazendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não é benefício para Deus, mas é benefício para o homem. Porque quando o homem faz a vontade de Deus, o homem vê luz na sua vida, o homem vê progresso na sua vida, porque Deus é Deus, Deus está aí no seu alto e sublime trono. Mas nós que estamos aqui nesse mundo terrenal, sem Deus, sabemos que estamos com uma morte espiritual. Estamos apagados, estamos perdidos. Por isso ele se faz essa porta. E nós sabemos que se entrarmos por essa porta, nossa alma será salva. Como assim nossa alma será salva? Estaremos livres de opressões, depressões, coisas que oprimem a nossa alma, coisas que nos inquietam. Porque sabemos que essa porta nos leva, essa porta que é Jesus, nos leva à salvação, nos leva a esses pastos verdejantes. Esses pastos verdejantes que são a ter essa abundância, a ter essa tranquilidade de ver que Deus é conosco, que o amanhã só pertence a Deus. Esse de dizer, não, amanhã, o ano que vem, eu vou lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer esse projeto, isso mais outro. Não, é entregar na mão de Deus e entender que se amanhã eu tanto posso amanhecer viva, como posso amanhecer morta. Então, o amanhã só a Deus pertence. Quando nós fazemos um projeto, temos que sempre falar assim. Depois falar, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, ok. Mas se Deus quiser, porque é a vontade de Deus. Então, nós sempre planeamos coisas, mas não contamos com Deus. E não sabemos se amanhã vamos estar vivos ou não. Ok? Então, sempre falar, se Deus quiser. Amanhã eu vou estar aí, se Deus quiser. Não é ser religioso nem religiosa, não. É entender que o nosso Criador é quem nos governa, que o nosso Criador é quem nos fez. E também temos que entender que tudo aquele que nasceu, um dia vai morrer. Então não somos eternos nesse mundo, mas a nossa alma sim é eterna. Por isso Jesus é essa porta. Porque se alguém entrar por essa porta, essa pessoa vai ser salva. Salva de tudo aquilo que lhe oprime, tudo aquilo que lhe faz ter tristeza nessa vida, vai ser salvo. Então, essa pessoa será salva, essa pessoa entrará e sairá dessa porta, não? Porque quando entramos nessa porta é quando nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor Salvador. Quando aceitamos o Espírito Santo como nosso guia, como centro da nossa vida. E quando saímos, por exemplo, sabemos que quando o pastor está a pastorear os seus animais, sempre quando são ovelhas, elas podem ir longe, até no monte, para ir para lá. E falamos assim, mas quem está a pastorear essas ovelhas? Porque não se vê ninguém. Mas essas ovelhas,
conhecendo a porta, conhecendo o lugar onde tem que ir, conhecendo o seu pastor, essas ovelhas, mesmo estando longe, elas obedecem. O que eu quero dizer com isso? Essas ovelhas, por exemplo, no dia da reunião na igreja, no dia de um culto, essa pessoa sabe que está aí, está com o pastor. Fazemos de conta que está aí com quem está a dar o ensinamento bíblico na igreja. Essa pessoa está aí, está tendo um bom comportamento. Está a dar essa aparência que muitas vezes nós damos na igreja, mas o principal é quando o pastor não está. Porque as ovelhas, quando o pastor não está, elas podem ir até no monte, podem ir até longe, mas elas sabem que se o pastor chamar, elas vêm. Elas sabem que mesmo o pastor não estando aí, elas já sabem o caminho assim a seguir. Porque sabem que se desviam, vão se perder. Então, nós temos que entender que, por exemplo, se no domingo estamos seguindo o que o nosso pastor está a dizer, o que aquele que está aí no superior, não ensinando na igreja, está a dizer, e nós estamos aí, seguindo aí, retinho aí, na linha, nós temos que entender também que quando o pastor não está, o nosso comportamento tem que ser o mesmo. Porque o nosso pastor real, perfeito, é o nosso Senhor Jesus. Então ele está em todas as partes. Então nós, quando entramos por essa porta, ou seja, aceitando a Jesus, temos que entender que na frente de Deus, na frente do lugar onde representa, não? E, por exemplo, a igreja representa um lugar onde nós vamos louvar a Deus, onde vamos ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que entender que quando eu entrar por essa porta, que é ouvir as palavras de Deus e obedecer a palavra de Deus, também tenho que entender que quando eu sair dessa porta, uma vez saindo dessa porta, também tenho que manter a mesma estrutura, o mesmo comportamento. Não posso fazer, não, Deus estava aí dentro da igreja, mas aqui fora não está, então aqui fora eu faço tudo. Não, Deus vê tudo. E o principal mesmo que temos que ter cuidado é quando nós saímos da igreja para fora, porque já vimos para o mundo, então a influência é diferente. Lá dentro, tudo assim tranquilinho, mas fora é diferente. Então, se nós queremos encontrar essa pastagem, assim como o gado encontra, essa pastagem para nós que somos já seres humanos, essa pastagem é encontrar essa vida em abundância, essa vida de paz interior, essa vida que não nos leva a querer sempre mais e mais e mais e mais, sempre estar insatisfeito, mas sim entender que Deus dá o pão nosso de cada dia. Não é estar, não, agora que eu tenho isso, quero mais e mais e mais e mais. Não, entender que Deus já deu isso hoje. Amém, glória a Deus. Amanhã só a Deus pertence. Meu Pai, me direciona para o dia da manhã. Não é estar ansioso por dia da manhã, porque estar ansioso por dia da manhã não vai mudar nada, porque nós não conhecemos o futuro, mas Deus sim conhece. Então, meu Pai, me dá a direção para o dia da manhã. E Deus vem e dá. Mas nós normalmente estamos preocupados com o dia da manhã sem saber se amanhã vamos amanhecer vivo. Quantas pessoas preocuparam-se com o dia da manhã e amanheceram mortos? Amanheceram mortos só pelo fato de estar preocupados com o dia da manhã. Subiu a tensão, teve um derrame cerebral só porque estava preocupado com o dia da manhã. Então vamos fazer cuidado com isso. Entregar a Deus o Espírito Santo que nos direcione para o dia da manhã. Porque o dia da manhã só a Deus pertence. O dia da manhã não nos vai colocar nem com mais vida, nem com menos vida. Mas sim, a única coisa que vai colocar é mais preocupação, mais ansiedade. E no dia da manhã estamos tão exaustos, nem conseguimos dormir porque estamos preocupados com o dia da manhã. Mas quando entendemos que podemos clamar o nome de Jesus para tirar-nos toda a ansiedade, toda a preocupação para o dia da manhã vamos fresquinho, porque vamos em cima descansados, repousados, e também vamos com a direção do Espírito Santo o que temos que fazer no dia da manhã. Porque Ele vai nos mostrar, Ele vai nos direcionar. Okay? Então de nada vale ficar sem dormir porque estamos preocupados com o dia da manhã. Porque a nós não pertence, mas sim a Deus. Então, depois diz assim, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nós temos que entender que esse ladrão é o mal. O mal na nossa vida não veio fazer outra coisa senão para matar, roubar e destruir. Para matar os nossos sonhos, os nossos projetos, para matar a nossa essência, para diminuir o nosso baixo autoestima, para destruir dentro da nossa casa, para colocar desunião entre a nossa família, entre os nossos seres queridos, para colocar inveja no trabalho, para colocar cobiça, para colocar ódio. Entende? Por isso que disse que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Esse ladrão é o mal que entra na nossa vida. Esses maus olhos,
esse egoísmo, esse orgulho que não nos deixa avançar. Porque o orgulho não nos deixa avançar. O orgulho foi o que fez com que o anjo mais belo que antes estava lá nos céus, que é o Lúcifer, se tornou o anjo mais maldito do mundo. Por quê? Porque por causa do orgulho. Então o orgulho não vem de Deus. Tudo que é mau não vem de Deus. Tudo que é mau não vem de Deus. Por isso, quando nós sentimos que temos alguma coisa de mau dentro do nosso coração, temos que ser sinceros, porque Deus já ama a sinceridade. Deus não nos condena porque somos às vezes invejosos. Deus não nos condena porque às vezes somos egoístas, somos isso, mas o outro não. O que mesmo faz Deus ficar mesmo chateado e irado conosco é que nós somos capazes de reconhecer que temos esse erro, então continuamos dentro do pecado. Mas quando nós reconhecemos que temos esse erro e que precisamos de ajuda, porque aquele que não reconhece que precisa de ajuda vai continuar dentro do erro, porque vai pensar que é normal. Mas quando nós entendemos que estamos a fazer algo errado, que estamos a fazer algo que não é correto, nós nos humilhamos na frente de Deus e falamos: meu Pai, eu reconheço que eu tenho esse defeito, eu reconheço que eu estou a cometer esse pecado, eu reconheço e me arrependo e eu quero que o Senhor limpe meu coração. Ele vem e limpa, Ele vem e tira. Mas é mais fácil falar assim: não, eu não vou tirar meu orgulho. E aí perdemos as bênçãos de Deus, porque aí perdemos a oportunidade de achar essa pastagem que é uma vida em abundância, que é ter e tudo de bom que Deus quer nos dar. Então, por isso, às vezes, ficamos aí trancados, porque precisamos com o nosso orgulho. Deus está a dizer, o Espírito Santo está a dizer: pede perdão, porque falhaste. Ai, não, eu não vou pedir perdão. Não, eu tinha razão. Tinhas razão, mas a forma como falaste com a pessoa sobre o assunto foi uma forma prepotente e arrogante, foi uma forma egoísta. Às vezes falamos as verdades, mas não sabemos falar a verdade. Temos que pedir ao Espírito Santo para nos dar sabedoria de saber falar a verdade, porque às vezes, falando a verdade, falamos de uma maneira que é para machucar o outro. Mas quando pedimos direção ao Espírito Santo como falar a verdade, falamos com mansidão. Falamos com essa mansidão como falaria Jesus. Quando nós sabemos como falar, porque sabemos que ainda estamos a trabalhar essa parte, Deus está a trabalhar essa parte de nós que somos um pouco arrogantes, falamos: Espírito Santo, me ensina a falar. Porque sinto que eu sou um pouco arrogante, sinto que eu sou um pouco prepotente. O Espírito Santo vai e nos ensina a falar, porque Ele usa a nossa boca. Mas quando não aceitamos que temos um problema e queremos falar que é o outro que tem problema, vamos ficar lá no buraco. Vamos continuar sendo essa mesma pessoa. A mudança tem que começar de nós. Quando começa de nós, o outro também muda. Mas normalmente sempre queremos que o outro comece a mudar e depois vamos pensar se vamos mudar ou não, porque a culpa é do outro. Então temos que entender isso. Temos que entender quando temos um erro, pedir ao Espírito Santo para nos limpar. Porque senão, o que vamos fazer é unir-se ao mal. E o mal só veio para matar, roubar e destruir. O que é que o orgulho faz dentro de um casamento, dentro de um relacionamento? É destruir. Porque nenhum cede. O outro não cede, o do outro também não cede, e ficam lá os dois assim, separados, sem união, e nenhum ouve o outro. E depois, olha, divórcio, brigas. Mas quando aparece um que tira o seu orgulho, mesmo não querendo mais, pedir ao Espírito Santo para tirar o seu orgulho, para que ele possa ter um coração humilde como o de Jesus, Deus vem e tira. E aí Deus começa a trabalhar nessa pessoa, porque tem que ter algum voluntário, né? Assim, Deus começa a trabalhar nessa pessoa. E quando Deus começar a trabalhar nessa pessoa, essa pessoa já automaticamente vai se unir a Deus, e aí Deus vai mudar o outro. Mas quando nenhum quer ceder, é complicado. Porque vai ficar trevas entre trevas. Mas quando um se quer fazer luz, a um não querendo, mas pede a Deus para que ele seja luz, então o outro também vai ser luz. É assim como funciona. Mas ninguém quer ceder, normalmente não queremos ceder. Não, é o outro quem vai ceder, não eu. E ficamos lá, em trevas. Então, e ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida que Jesus quer nos dar é uma vida em abundância. Ele quer nos dar essa pastagem, onde podemos comer, onde que nada nos falta, porque o Senhor é meu pastor, nada nos falta, nada me falta. Não, nada me faltará. E também Ele quer nos dar essa vida em abundância. Essa vida em abundância, normalmente, nós que temos o pensamento do mundo, o pensamento em coisas materiais, ai, Deus me quer dar riquezas, Deus me quer dar isso, mas a primeira riqueza que Deus... Isso é verdade, Deus é o dono de ouro e da prata, mas a primeira riqueza que Deus nos quer dar é a salvação da nossa alma. É a paz dentro da nossa alma.
Essa é a primeira e abundância que Ele quer dar, porque Ele sabe que uma vez que dá a paz dentro da nossa alma, recebendo o seu Espírito Santo, anelando, querendo que o principal seja o Espírito Santo, o centro da nossa vida, tudo que é material vem sozinho. Não precisamos forçar a porta para abrir. Vem sozinho, porque o Espírito Santo é quem direciona. Vai por aqui, fala com essa pessoa aqui, vem por aqui, sai daí, aí não está correto. Assim, Ele vai direcionando. Então, nós vamos ter essa vida abundância. Mas quando nós queremos primeiro ter essa vida abundância, não. Quando eu deixar esse pecado, eu vou seguir a Cristo. Eu vou obedecer a Deus. Ou quando eu tiver o meu carro, a minha casa, a minha família, isso mais outro, eu vou começar a seguir a Jesus. Então é por isso que não avançamos. Mas quando entendemos que primeiro temos que estar bem por dentro para poder pedir algo por fora. Então entendemos que tudo que vem de fora vem assim, voluntariamente, porque por dentro estamos bem. Então essa vida em abundância, primeiro temos que pedir por dentro. Para que Deus nos restaure por dentro, para que Deus nos limpe por dentro. Tira tudo aquilo que é podre, tudo aquilo que faz e que desagrada a Deus. E entender que uma vez que está no limpo por dentro, não há nada que nos abale fora. Não vamos estar pegados a coisas já fora, a riquezas, porque a riqueza hoje temos, amanhã podemos não ter. Mas a Cristo dentro de nós ninguém tira essa paz. De que vale ter o mundo inteiro e perder a nossa alma. De que vale ter muitas riquezas, mas não ter paz, não poder dormir. Estar gastando dinheiro só no medicamentos para poder recuperar a saúde. Por isso tem pessoas que trabalham, mas o seu dinheiro é só para gastar na saúde. Com alergia, com um montão de problemas de saúde. Por quê? Porque o seu dinheiro que ela ganha é só para pagar na saúde. Para a recuperação da saúde. Por quê? Porque ela não quer alimentar dentro dela, não quer reconhecer que dentro dela precisa algo de alimento, precisa ter paz, para que por fora se possa transbordar essa paz que ela tem dentro. Então ela prefere buscar coisas por fora. Não é que não vamos trabalhar, não é que não vamos batalhar, não é que não vamos lutar pelos nossos projetos. Mas temos que entender que dentro tem que ser cuidado também. Porque senão, tudo que vamos conseguir nesse mundo vai ser para pagar medicamentos para recuperar a saúde, e se é que se recuperarmos a saúde. Então nós temos que entender isso. Temos que entender isso. Não é que não vamos batalhar, trabalhar, não. Mas temos que entender que também temos que cuidar a nossa saúde espiritual. Porque senão, todo esse dinheiro que vamos ganhar, por isso às vezes trabalhamos, final de mês não temos dinheiro. Por quê? Porque não estamos a alimentar a nossa alma. Se tivéssemos a alimentar a nossa alma, o Espírito Santo dentro da nossa alma, porque quando alimentamos a nossa alma com a palavra de Deus, é o Espírito Santo quem habita dentro de nós. É o Espírito de Deus quem habita dentro de nós. Então nós temos quem nos direciona como gastar o dinheiro. Como e administrar o dinheiro que estamos a ganhar. Por isso que o salário não chega ao final de mês. Porque nós começamos a gastar mais da conta e depois falamos que trabalho e o dinheiro não dá. E tem pessoas que trabalham, ganham menos que nós e o dinheiro dá. Então, tendo o Espírito Santo dentro de nós, querendo que o Espírito Santo seja o centro da nossa vida, que é o Espírito de Deus dentro de nós, Ele vai nos direcionar e vamos saber como administrar nossas coisas. Mas quando queremos primeiro ganhar as coisas de fora, antes que de dentro com Deus, vamos estar assim sempre perdidos. E sempre vamos estar de uma forma onde que não sabemos em que rumo tomar. Ficamos desesperados e depois sem saúde. Então, essa vida abundância é por dentro primeiro. Quando essa vida abundância é por dentro primeiro, por fora, vem sozinho. Porque Ele nos direciona. Ok? E por fim ele diz assim, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida por nós na cruz. Para que toda opressão no nome dele fosse embora. Tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que nos faz ficar embaixo, fosse embora. E assim tivéssemos vida. E em cima, ele nos deixou o seu Espírito, não nos deixou órfão. Porque ele disse, não vos deixarei órfão. Lhes enviarei o Espírito Santo para que seja o vosso consolador. Esses dias que não tens força, às vezes problemas que tu consegues recuperar e não sabes nem como consegues sair daí, é o Espírito de Deus a te guiar, é o Espírito de Deus a te dar força, porque nesse mundo sem o Espírito Santo não temos força para nada, estamos perdidos. Então nós temos que entender isso, que é o Espírito Santo que nos dá força, é o Espírito Santo que nos levanta do pó. Imagina então se reconhecemos que Ele é o nosso único Senhor Salvador, que é Jesus. Aí sim que temos força. Então nós temos que entender isso, que Ele é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele já deu a vida por nós, já fez tudo por nós e continuar aí com o seu Espírito Santo a clamar, a bater na nossa porta para aceitar que Ele seja nosso único Senhor Salvador. Mas nós queremos primeiro fazer nossas vontades, as nossas coisas e depois aceitar a Deus. Ou quando nos convém, aceitamos a Deus. Quando necessitamos, e chamamos a Deus. Mas quando queremos fazer nossas vontades, não queremos nada com Deus. E é por isso que a nossa vida não avança. Então se queremos entrar por essa porta,
para ter essa vida em abundância, para encontrar esses pastos, essa pastagem, onde temos tudo para comer, e não deixar que seja o mal a entrar na nossa vida, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então a decisão é nossa. Se queremos que seja o mal a dominar a nossa vida para matar, roubar e destruir e continuar com essa vida de desgraça, essa vida destruída, ou deixamos que o Espírito Santo entre dentro do nosso ser, aceitamos Jesus como nosso único Senhor Salvador, que seja Ele a direcionar, que seja Ele a nos mostrar qual é o caminho. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho sem homem sem Deus não tem vida. Homem sem Deus, ele sente o vazio dentro dele. Ele sente. Quando está afastado de Deus, ele sente. Porque eu sinto. Quando o meu coração quer desviar um pouco dos caminhos de Deus, eu sinto porque eu já estive perdida. Eu já estive perdida. Então nós quando começamos a andar com o caminho de Deus, vamos embora. E começamos a sentir essa falta, que alguma coisa falta. Porque o homem longe de Deus não tem vida. Ok? Então vamos reflexionar nesses versículos hoje. E também eu queria deixar aqui uma mensagem. Quando fazes uma oração, e essa oração, talvez, por exemplo, hoje eu faço uma oração e eu vejo que teve efeito, certo? Que eu vi um milagre, que eu vi água acontecendo, porque eu orei no nome de Jesus, eu vi água acontecendo. Mas o que acontece? Talvez mais tarde eu vejo que o mesmo problema está a ser repetido. Ou simplesmente eu vejo que amanhã o mesmo problema está a ser repetido. Não aceite. Não aceite. De dizer assim, o mesmo problema está a se repetir. É uma de dois. Ou abriste uma brecha, voltaste a fazer o pecado de antes, ou voltamos a fazer alguma atitude que abriu essa brecha para que isso voltasse a acontecer. Mas se não é o caso que abrimos alguma brecha, alguma porta para que esse mal voltasse através da nossa vida, sabemos que oramos já e vimos resultado. Então o que nós vamos fazer é falar assim, não, eu estou a obedecer, eu estou a seguir assim como Deus pediu, então eu não vou aceitar que esse mal volte através da minha vida. Então eu não aceito em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Repreendemos outra vez e não aceitamos, né? Dizer, não, Deus não ouviu, o mal voltou outra vez na minha vida. Não, é a repreender. Vamos ter lutas. Mas continuar a orar, perseverar, até esse mal ir embora da nossa vida. Não desista da tua oração, ok? Então vamos agradecer ao Espírito Santo por mais um ensinamento. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradecemos por mais uma direção. Espírito Santo, obrigado por tudo. Nesse momento, Pai, se existe alguém aqui que esteja com pensamento negativo, pensamento de derrota, triste, aflito, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, arranca toda aflição, toda tristeza, Pai. E nesse momento, dá vida para essa pessoa. Porque o Senhor disse que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor disse que vai nos dar abundância, que nos levará à pastagem, a essas pastagens reverdejantes, onde nós vamos ter tranquilidade e paz, mesmo passando por tribulações, Pai. Mas a paz que vem do Senhor excede todo entendimento, porque a paz que vem do Senhor nos fortalece, a paz que vem do Senhor tira tudo aquilo que nos oprime, Pai, e nos dá a direção, abre nossos olhos espirituais para que possamos ver a Tua vontade, Pai. Ajuda-nos a obedecer. Então, nesse momento, Pai, antes que qualquer bênção, antes que qualquer riqueza desse mundo, antes que qualquer bênção material, nós queremos ter o Teu Espírito Santo habitando dentro de nós, para que possamos ter a Tua direção e forças para lutar para o dia mau. Pai, nesse momento também te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E ajuda-nos a obedecer, porque, Pai, sem o Teu Espírito Santo, não é fácil obedecer os Teus mandamentos. Mas nós sabemos que, se colocamos a nossa parte, o Senhor também é poderoso, o Senhor é misericordioso para nos dar a mão. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Que Deus vos abençoe, tenham um bom dia e lembrem-se, o mal veio só para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio aqui para dar a vida eterna, para salvar e para nos dar a vida em abundância. Então é nossa decisão saber qual caminho queremos eleger. Ok? Deus vos abençoe e que tenham um bom dia.